Foi. Olá, hoje vamos estudar a heterogeneidade da população brasileira. Então, o povo brasileiro é o resultado de séculos de miscigenação entre diversos povos, principalmente entre indígenas, africanos e europeus, que aos poucos incorporaram características físicas e culturais uns dos outros. Essa diversidade cultural se reflete em aspectos culturais, como a língua oficial do país, que é a portuguesa, mas possui muitas palavras de origem indígena e africana, as religiões, a culinária e a música, e nas características físicas das pessoas, como a cor da pele e dos cabelos e a fisionomia. Então, ao longo de séculos, essa miscigenação aconteceu entre diversos povos. Vamos ver, então, a composição da população brasileira em diferentes estados do Brasil. Ela é diferente, porque ela reflete o processo de ocupação que ocorreu em diferentes partes do território brasileiro. Vamos começar a estudar os povos indígenas do Brasil. Então, eles são descendentes dos habitantes nativos que aqui viviam antes das chegadas dos colonizadores europeus. Então, o censo de 2010 registrou que a população indígena brasileira ultrapassa de 896 mil indivíduos, pertencentes a 305 etnias, e se concentra principalmente na região norte do país. Então vamos ver essa distribuição da população indígena no Brasil. Então vamos fazer uma referência da população geral e a população indígena. Vamos lá, vamos iniciar pela região norte, onde temos a maior presença de população indígena. Então, na região norte, temos 7% da população brasileira vivendo na região norte. E 45% da população indígena do Brasil vive nessa região. Então, 7% da população do Brasil vive na região norte e 45% da população indígena do Brasil vive na região norte do país. Vamos para a região nordeste. Então, a região nordeste, a população que vive lá do Brasil é 28%. E a população indígena é 24%. Na região sudeste, temos 43% da população que vive nessa região. Então, 43% da população brasileira vive na região sudeste e apenas 3% da população indígena vive na região sudeste. E na região centro-oeste temos 7% da população brasileira vive na região centro-oeste e 20% da região indígena vive na região centro-oeste. Então, na região centro-oeste temos 7% da população brasileira e 20% da população indígena. E na região sul, temos 15% da população brasileira vive na região sul e 8% da população indígena vive na região sul. Então, aproximadamente 58% dos indivíduos que se declaram indígenas no censo de 2010
habitavam terra indígena, áreas reconhecidas pelo governo brasileiro como de ocupação legítima dos grupos indígenas e que sobre elas detêm autonomia. Então, entre os indivíduos que viviam fora da terra indígena, pela parcela significativa, habitava áreas urbanas em 2010, onde em geral é mais difícil de preservar a língua e a cultura tradicional, sobretudo entre os jovens. Então esse povo, ou povos indígenas, eles lutam para conservar suas culturas e costumes, mas os que vivem em área urbana, isso é mais difícil, onde buscam o reconhecimento. Outros povos que influenciam ou influenciaram a formação da população brasileira são os povos africanos. Entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e tabaco, na mineração e outras atividades econômicas. Muitos aspectos do cotidiano brasileiro, ou do povo brasileiro, são legados desses povos que vieram da África, incluindo estilos musicais e artísticos, costumes culinários, manifestações culturais e religiosas, além de diversas palavras que usamos no dia a dia. Também existem centenas de comunidades quilombolas no Brasil, que são grupos de ancestralidade africana, remanescentes de antigos quilombos, ou formados após o fim da escravidão. A luta desses povos é para que sejam socialmente incluídos e suas terras sejam reconhecidas e preservadas. Muitos brasileiros afrodescendentes ainda sofrem com o preconceito, um grave problema a ser combatido por todas as esferas da sociedade. Assim como os povos indígenas, eles buscam a igualdade. E também, grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada de imigrantes ao Brasil, principalmente em busca de trabalho e melhores condições de vida, ocorreu de maneira particularmente intensa entre os séculos XIX e meados do século XX, quando muitos europeus vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Vamos ver então as migrações internas do Brasil. Vamos dividi-las em 4 momentos. Então, os principais fluxos migratórios internos no Brasil durante o século XX. Vamos lá ver o primeiro fluxo migratório. Então, o primeiro fluxo migratório, ou fluxos migratórios, do Nordeste para os grandes centros urbanos do Sudeste, mais intensamente após a década de 1950, sobretudo em direção do estado de São Paulo. Vamos analisar o segundo fluxo migratório, do Nordeste para a Amazônia. Então, eles foram em direção à Amazônia. Então, o que eles foram fazer lá? Eles foram em busca de melhores condições de vida, em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos, após a década de 1960. E o terceiro fluxo migratório do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste. Então,
as novas áreas agrícolas, principalmente devido à construção de Brasília. Então, houve um processo migratório do Nordeste para o Sudeste e para o Centro-Oeste, entre as décadas de 1960 e 1970, principalmente devido à construção de Brasília. E o quarto fluxo foi dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para o Centro-Oeste e o Norte, especialmente a partir da década de 1970, com a expansão das áreas de colonização agrícola da Amazônia. Então, podemos perceber que os sentidos das migrações foram alterando conforme os desenvolvimentos das atividades econômicas.